Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre derivadas parciais, continuando a série sobre cálculo 2. Para começo de conversa, eu vou pegar aqui como exemplo uma função, tá? Uma função com duas variáveis, f de x e y, no caso aqui é 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Geometricamente, né, se a gente for colocar essa função no GeoGebra e gerar o gráfico, a gente vai ter essa belezinha aqui. Então, só para a gente ter uma interpretação visual, né, dessa coisa aqui que a gente está estudando hoje. Bom, então, o que seria essa derivada parcial? Bom, derivada, no caso, pessoal, a gente vai utilizar, né, dos mesmos artifícios, né, das mesmas propriedades que a gente aprendeu lá no curso de cálculo 1, né? Então, as derivadas, todas elas, né, das funções trigonométricas, né, função exponencial, função logarítmica, enfim, todas aquelas derivadas, aquelas regras de derivação, né, regra do quociente, regra do produto, regra da soma, enfim, todas elas valem aqui, tá? A diferença agora é que a gente vai trabalhar com mais de uma variável. Então, o conceito, né, de derivada parcial, esse nome parcial, se dá pelo fato de que a gente vai analisar de forma separada. A gente vai derivar por partes. Então, aqui no caso, eu peguei uma função com duas variáveis, e aí a gente vai analisar a derivada em relação ao termo x e depois em relação ao termo y. É por isso que tem esse conceito de parcial, porque eu não posso derivar de forma absoluta os dois termos ao mesmo tempo. Então, primeiro eu faço em relação a x, depois eu faço em relação a y. Quando eu estou derivando em relação a x, né, o símbolo aqui, tá, pessoal, que a gente vai utilizar, se tiver um pouco claro aqui, não estiver enxergando, é esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui quer dizer del. Então, tem um del E, del F e del x, né? Então, o que isso quer dizer? Eu estou derivando a função em relação a x. Simplesmente isso. E quando eu estou derivando em relação a x, o meu y, né, na história, vai se tornar constante. Da mesma forma, se eu estou derivando a função em relação a y, né, como é esse caso aqui, quem vai ser a constante é o x. Então, geometricamente, quando eu estou derivando essa função aqui, né, de duas variáveis, né, x e y, e eu estou derivando em relação a x, então a derivada a gente já sabe que é uma reta tangente a uma curva, né? Então aqui a gente tem essa curva aqui, eu pego um ponto aleatório, e aí de fato traço a reta tangente a essa curva, então o meu y aqui é uma constante, beleza? Eu estou derivando apenas em relação a x. Nesse outro caso aqui, eu estou pegando a mesma curva, pegando um ponto aleatório, e aí nesse caso eu vou derivar em relação a y. Então notem aqui, se eu estou derivando em relação a y, quem vai ser constante é o x, tá? Então o x vai ser constante aqui, então eu traço a reta tangente a essa curva, e aí eu estou derivando, eu vou encontrar a derivada em relação ao termo y, beleza? Bom, então a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo aqui alguns exemplos, tá? Porque é um conceito novo, então exige de vocês um certo, uma necessidade de manusear essas informações. Então aqui a gente tem uma função xy, x ao quadrado vezes y mais y ao cubo. A gente vai então, nesse caso aqui, derivar em relação a x. Né? Então aqui, se eu for derivar em relação a x, notem que aqui eu tenho x ao quadrado vezes y, né? O meu y aqui é uma constante, então nesse caso vai ser só 2xy, né? O y ao cubo aqui também é constante, não vai ser preciso derivar.
Agora eu vou derivar aqui del f sobre del y. Eu vou derivar aqui agora em relação a y. Derivando em relação a y, eu vou então agora pensar que o x ao quadrado é a constante, a derivada de y é 1, então vai ficar x ao quadrado, mais a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Notem também que eu posso fazer, né, várias derivadas sucessivas, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui del ao quadrado f sobre del x quadrado, o que isso significa? Seria então a derivada segunda da função em relação a x, ou seja, eu vou pegar essa função aqui que eu já derivei inicialmente e vou derivar de novo. Então, nesse caso, em relação a x, tá? Então, aqui eu vou ter x apenas, a derivada de x é 1, então aqui eu vou ter 2y. Da mesma forma também, em relação a y aqui, ó, se eu for derivar pela segunda vez a função em relação a y, certo? Eu vou encontrar o que aqui? No caso, x ao quadrado é uma constante, eu vou derivar apenas 3y ao quadrado, então aqui esse 2 vai passar para frente, multiplicando 3, então eu vou ter 6y. E também, pessoal, eu posso fazer uma derivada que seria assim, ó, a derivada segunda da função, certo? Em relação a y, tendo como base a derivada em relação a x. Ou seja, eu vou pegar aqui no caso o termo que eu já derivei em relação a x, que é esse daqui, tá? E aí eu vou derivar não em relação a x, agora eu vou derivar em relação a y. Ou seja, essa derivada aqui, né, seria como se fosse, eu costumo chamar de derivada mista, né? Ou seja, você primeiro deriva em relação a x, depois deriva em relação a y. Eu também poderia fazer o contrário, né? Eu pegar a derivada em relação a y e derivar em relação a x. Então, nesse caso aqui, se eu for pegar essa função aqui que a gente já derivou, né, em relação a x, e agora pegar e derivar em relação a y, eu vou ter apenas o y aqui, o y é 1, então eu vou sobrar apenas 2x. Tranquilo? E aí, né, pegando aqui o fio da história, se eu for derivar aqui pela segunda vez a função, agora tendo como base a derivada em relação a y inicial, então aqui vai ser o seguinte, eu estou pegando a derivada segunda da função em relação a x, tendo feito a derivada em relação a y primeiro, tá? Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar? Eu vou fazer o seguinte, vai ser a derivada de quem aqui? Vai ser a derivada do y, né? Ou seja, essa daqui, né? Eu fiz em relação a y, só que agora eu vou derivar em relação a x. Então, nesse caso, eu vou ter apenas x ao quadrado para me derivar, já que o 3y ao quadrado é uma constante. Então, nesse caso, eu vou ter 2x. Notem uma coisa interessante que a derivada mista aqui, como eu comecei, né, em relação a x, depois eu fiz em relação a y, deu 2x, né? E aqui também, a derivada da função f, primeiro em relação a y e depois em relação a x, também deu o mesmo resultado. Isso é uma coincidência? Não, na verdade, isso é inclusive um teorema, tá? Eu não vou demonstrar aqui esse teorema, porque não é muito o intuito desse curso aqui, inicialmente, né? Aí, nesse caso, eu posso depois fazer um vídeo específico sobre esse teorema, que garante, né, essa questão da derivada mista. Ou seja, o resultado da função em relação a x e depois em relação a y vai dar sempre o mesmo resultado da função se eu derivar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Bom, agora pegando aqui mais um exemplo, né, eu tenho aqui a função xy de seno de x ao quadrado vezes y. Né? Então, mais uma vez aqui, eu vou derivar primeiro a função em relação a x.
Então aqui nesse caso eu vou ter que usar, né, os mecanismos de regra da cadeia aqui básico. Primeiro eu vou derivar essa função externa, que é o seno, então a derivada do seno é cosseno, então eu vou ter cosseno. Eu vou repetir o ângulo aqui interno, né, x ao quadrado vezes y, e aí eu vou derivar o ângulo interno, no caso em relação a x, né? Então apenas x ao quadrado é o que me interessa. A derivada de x ao quadrado, no caso, é 2x e o y permanece porque ele é uma constante. E aí terminou. Agora eu vou derivar a função em relação a y. Esse meu del, pessoal, parece um gama, né? Mas é assim mesmo. Aí a mesma ideia. Derivada do seno é cosseno, então vai ficar cosseno de x ao quadrado vezes y, vezes, né? Um gama não, aqui parece um delta, né? Mas é um del. Aí eu vou derivar em relação a y agora, né? Então, derivando em relação a y, o x ao quadrado é uma constante, né? Então, nesse caso, derivada de y é 1, então vai ficar apenas o x ao quadrado. Acabou a história aí. Bom, e aqui eu vou pegar mais um exemplo, né, onde a gente vai ter que fazer aqui a regra do produto, tá? A gente tem uma função aqui, x ao quadrado vezes a exponencial de xy, né? Então, dada essa função acima, eu vou calcular aqui, né, a derivada facial em relação a x, onde o x é 3 e o y é 0, né? Aqui é x, aqui é y. Então, primeiro, vamos lá. Eu vou derivar aqui em relação a x. Derivada em relação a x vai ser o seguinte. Vamos lá, regra do produto aqui, tá? Bom, o que diz a regra do produto mesmo? Se eu tenho duas funções aqui, né, multiplicando, como é que eu derivo isso? Eu derivo a primeira vezes a segunda normal, mais, repito, a primeira normal, vezes a derivada da segunda. É isso que eu vou utilizar aqui. No caso, o meu f aqui vai ser o x ao quadrado e o que sobrou vai ser o meu g, né? Beleza? Então, nesse caso, em relação a x, tá? Derivada de x ao quadrado vai me dar 2x. Aí eu vou repetir a segunda, que é a exponencial. Soma, vou repetir a primeira, que é x ao quadrado. E aí eu vou derivar a exponencial. A derivada da exponencial é ela própria. Então, vai ficar e elevado a xy. Só que aí eu vou utilizar a regra da cadeia aqui em cima. Eu vou derivar a xy aqui. Eu estou derivando em relação a x. Então, a derivada de x é 1. Então, eu vou ter apenas y. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, né, o valor numérico aqui dessa derivada. Quando o x for 3 e o y for 0. Então, não tem muito o que discutir aqui. É só substituir o x 3 e o y 0. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes a exponencial de 2 vezes 0, mais 3 ao quadrado vezes a exponencial de 3 vezes 0, não é 2 aqui, né? Aqui é 3 vezes 0. Bom, como aqui é multiplicando por 0, né? Essa parte aqui toda vai zerar, né? Então, eu vou ter apenas essa parte aqui. Aqui eu tenho elevado a 0, então isso aqui vai ser 1. Então, eu vou ter apenas 2 vezes 3, que dá 6, né? O que isso significa? Significa, então, que essa função ela tem uma inclinação, a inclinação da sua reta tangente, né, em relação a x, no caso, vale 6. E era essa a ideia desse vídeo aqui, pessoal. É claro que a gente vai trabalhar mais questões no decorrer do curso, em alguns vídeos posteriores de resolução de questões. Dúvidas, entre em contato. Obrigado e até a próxima.